Olá, boa noite a todos. Tema de hoje da palestra: Ascensão. Antes da palestra, eu gostaria de dar um recadinho. Agora, no mês de novembro, nós vamos iniciar um curso híbrido, presencial, um encontro presencial e um encontro virtual por mês. Será um curso de desenvolvimento pessoal e terá duração de aproximadamente 8 meses. Esse curso terá, além desses encontros, as matérias serão sobre energia, psicologia com a Fátima. Eu vou falar sobre energia, corpos sutis, um atrelamento com leis herméticas. Será um curso bem interessante. E aí fiquem atentos que a gente já vai soltar a imagem, para quem quiser, estiver interessado em fazer o curso. E o curso vai ter início no terceiro final de semana de novembro, se não me engano é dia 16. Então fiquem atentos para quem quiser participar desse curso. Porém, vamos lá. Tema da palestra de hoje: Ascensão. Bom, é um tema que eu escolhi de última hora. Eu acho que não escolhi, escolheram por mim. Então, vamos falar sobre ascensão. Mas o que é ascensão, no livro Um Manual para a Ascensão, eles têm uma definição, ditado por Serapis Bey. E Serapis ele deixa assim: ascensão é basicamente apenas uma mudança de frequência, uma modificação de foco da consciência. Ou seja, é uma elevação de consciência e também uma elevação de frequência. Que tudo isso acabam estando muito atrelados. Consciência e frequência, elas estão muito atreladas. Então, quem quiser elevar a sua frequência precisa ter um ganho de consciência. Mas como é que se ganha uma consciência? Primeiro, observando a si próprio, estudando. Esse curso que eu mencionei agora há pouco é um dos auxiliares para quem quer ter um ganho de consciência e um ganho de elevação de frequência. São coisas que, além disso, exercícios de meditação, exercícios de vivências espirituais, que no curso também teremos, são coisas que auxiliam bastante na elevação da frequência de cada um. Mas vamos lá. Como é que se dá essa ascensão? O que é exatamente essa ascensão? A ascensão é um processo, é um processo contínuo, onde nós seres humanos, não só nós seres humanos, mas que nós seres humanos estamos passando, de acordo com cada encarnação, a gente tem um ganho de consciência, a gente tem um ganho de experiência, e a tendência é que nós tenhamos uma bagagem, com que essa bagagem nos ajude a passar pelas intempéries das encarnações. E nesse processo, a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande, ir aumentando, na sua gradativa, um ganho de consciência, e um ganho de consciência tanto sobre si, quanto das leis universais,
né, e estar, né, caminhando, né, numa direção, né, que seria essa tal de ascensão, né. Existem outros termos, né, é um termo mais usado atualmente, ascensão, mas já foram utilizados evolução, já foram usado o termo de iluminação, né, que é basicamente a mesma coisa, né, é a tendência do ser humano de evoluir, né. Sempre, eu lembro de uma pergunta, né, que os cientistas ficavam intrigados em responder, né, qual era o sentido da vida? Bom, hoje, né, eu sempre pensei, né, sempre não, mas eu pensei bastante sobre esse assunto um tempo atrás e hoje me veio, né, essa pergunta de novo. E se fosse eu, né, com a minha experiência atual, eu responderia que o sentido da vida é a ascensão, né? É o ser humano evoluir, ganhar consciência e ascender. Como, né, muitos de nós já sabemos, nós estamos passando por um processo de transição planetária. E esse processo, né, ele nos envolve diretamente, né? Ele ocorrerá, né? E o ser humano, nós precisamos mudar a nossa frequência para sairmos da terceira dimensão para a quinta dimensão, né? Seria um salto considerável na evolução, né, do ser humano, mas é um salto muito possível, né, para quem está se dedicando, fazendo, né, tanto as suas terapias, os seus estudos, participando, por exemplo, de grupos de estudo, né, referente à espiritualidade no geral. São coisas que nos engrandecem, né, adicionam muito conhecimento, né, e nos fazem refletir, que é o principal, né, refletir. Né, a gente tem que sair do modo do piloto automático e entrar no modo pensante, ser pensante, né? Que nós temos essa capacidade e temos que usá-la, né? Então esse processo, né, ele está ocorrendo, o processo de transição planetária, ele já está ocorrendo já há alguns anos. Quem frequenta bastante, né, centros espíritas, tanto kardecista, umbanda, espiritualista no geral, é um tema que acaba surgindo de vez em quando, né? E a Terra ela está passando por esse processo e nós, enquanto seres humanos, né, a tendência é que a gente acompanhe essa evolução, saindo da terceira dimensão e evoluindo até a quinta dimensão. É um processo desafiador? Com toda certeza é um processo desafiador, né? Não é fácil olhar para as nossas feridas, né, e enfrentá-las, né, resolvê-las, né, saná-las. É um processo um tanto quanto desafiador. Porém, é um processo que nos traz muitos benefícios, com toda certeza. Mas como se dá esse processo de ascensão, né? Ele poderia ocorrer, né, pelo menos duas maneiras. De maneira individual, como alguns seres mais evoluídos o fizeram na história da humanidade, como Jesus, por exemplo. Jesus teve a sua ascensão após a sua morte. Porém, né, a ascensão de Jesus, né, foi de uma maneira muito específica, né, porque Jesus foi crucificado, né, morreu, desencarnou, né, e após 3 dias, se não me engano, né, o corpo dele desapareceu. Mas por quê? Né? É porque no processo de ascensão,
né, os arcturianos dizem que o nosso processo de ascensão ele deve ser um processo coletivo, diferente do de Jesus, né, junto com o nosso corpo físico, que também foi diferente de Jesus. Mas como assim, né? Como isso se dá? Né? Eu usei 2 livros, né, para me embasar nessa palestra. Um deles foi o Manual da Ascensão e o outro é esse livrinho aqui. Deixa eu pegar para vocês. Dos arcturianos. Né? Conectando-se com os arcturianos, esse é o número 2, do qual eu faço parte de um grupo de estudo do Espaço Espírita Hamed, e nós fazemos a leitura e reflexão, né, que já estamos no 2º livro. E logo de cara, no início do livro, ele já fala de ascensão, né, mostrando a diferença, né, de uma ascensão individual para uma ascensão coletiva. A nossa ascensão, né, da qual nós devemos correr atrás, por assim dizer, é uma ascensão coletiva, né, que é uma ascensão um tanto quanto mais fácil, digamos assim. Por que mais fácil? Né? Porque em grupo, por exemplo, né, os grupos de estudo, por exemplo, já ali é um grupo, então esse grupo tem a tendência de ascender, né, coletivamente. E aí, né, mas por que isso auxilia? Porque quando nós formamos um grupo, por exemplo, né, grupo de estudo, como eu mencionei, ali é formada uma egrégora, né? Ou como os arcturianos gostam de dizer, uma alma-grupo. Esse grupo, né, ele acaba tendo essa associação ela acaba tendo um ganho de energia, né, um quantum de energia muito positivo que nos favorecem para a ascensão. Né? E de maneira individual isso seria um pouco mais desafiador, né? Um pouco mais difícil. Já que, por exemplo, quem ascendeu individualmente foi, por exemplo, Jesus, Buda, Elias, Enoque, né? Tiveram a sua ascensão de forma individual. Mas, né, para a nossa alegria, nós devemos ter essa ascensão em grupo, né, que é um tanto quanto benéfica. Né? Não era bem essa palavra que eu gostaria de usar, mas acaba nos auxiliando de uma forma muito positiva. Mas, né, esses grupos, além de formar um grupo, de formar ali, durante o processo de estudo, por exemplo, né, quando nós estamos discutindo, primeiro a gente faz a leitura e depois tem uma discussão, né, sobre o ponto de vista de cada um perante aquele trecho lido. E aí, né, com isso, sim, também, pessoas que se reúnem para vibrar pelo planeta, com certeza também estão numa alma-grupo, né? Eles formam ali uma egrégora, estão juntos sim, a favor, né, do planeta, né, fazendo uma benfeitoria aí. Porém, né, nós precisamos mais do que isso. Né? Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte perante muitas coisas, né, referente ao planeta, como cuidar da natureza, né, como cuidar de várias questões
que envolvem o todo, né? Poluição, essas coisas a gente precisa, sim, né, ter uma atenção redobrada, porque o planeta é o nosso lar, né? O planeta ele estaria muito bem se a humanidade não estivesse no planeta, né? E nós, seres humanos, é que estamos, né, um tanto quanto atrapalhados, né, e atrapalhando todo um ecossistema aí planetário. Mas, enfim, toda essa questão, né, da ascensão, ela não é uma questão nova, ela é uma questão que está sempre acontecendo nos mundos, né? É que o nosso planeta é um planeta novo, né, em relação a outros planetas, por exemplo, né, os planetas, o planeta dos arcturianos, que já é um povo muito mais evoluído do que nós, né? Para vocês terem ideia, né, os arcturianos é um povo que vibra na 7ª dimensão. Nós estamos na 3ª, né, tentando ascender para uma 5ª dimensão. Então imagina essa diferença de dimensões que nós estamos dos arcturianos, né? Para quem não sabe, os arcturianos é um povo de outro planeta que está auxiliando o povo da Terra, né, nesse processo de transição planetária. Então, os arcturianos, como um povo mais evoluído, né, e que respeita o livre-arbítrio, eles vêm de forma pacífica, né, auxiliando de forma não direta, digamos assim, a evolução, né, do povo da Terra. Então eles, por exemplo, né, no caso aqui, eles trouxeram informações em forma de livro, né? Se eu não me engano são 5 livros, né, desse Conectando com os Arcturianos, são 5 livros. Então, para quem tiver interesse, né, faça aí a leitura do primeiro, do segundo e sucessivamente. Se não me engano, só tem até o 3º em português, né? Os outros ainda não têm tradução do inglês. E o Espaço Espírita Hamed oferece grupos de estudo, né, de forma gratuita para esse ganho de consciência. E esse grupo do qual eu faço parte é de segunda-feira à tarde, mas tem outros grupos com outros horários. Então, basta você escolher, né, entrar no grupo, né, tem vários tipos de livro, né, a gente já estudou Fraternidade Branca, a gente está estudando os Arcturianos, tem grupo de estudo da Joana de Ângeles, teve grupo de estudo dos livros do Hamed, e está sempre mudando, né? Porque termina um livro, você vai, né, fazer o estudo de outro livro. E por aí vai. Sucessivamente aquele grupo acaba ficando, né? E vão mudando os livros de acordo com a necessidade. Terminou um livro, vai para outro, né? Há uma certa escolha, discussão para ver qual é o próximo livro. E assim, né, o Hamed, o Espaço Espírita Hamed, Espaço Hamed acaba ajudando na ascensão coletiva, né? O Espaço Espírita Hamed, ele também né, tem a sua egrégora, né, tem o seu quantum energético, favorecendo e ajudando, né, nós a ter a nossa ascensão. Então, no Espaço Espírita Hamed existem, se eu não me engano, são mais de 4 grupos de estudo, né? Tem grupos aí no período da noite, período da manhã, período da tarde. Então basta você escolher e fazer parte de um grupo de estudo para ajudar na sua ascensão. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, tá? Eu gosto dessa interação aí. Isso acaba deixando muito mais interessante
Bom, não mais é isso, né? A ascensão é um processo, né, contínuo para que todos os seres, né, evoluam, né, ou ascendam, né, alcançando a máxima consciência, né? Que no caso, né, a máxima consciência é Deus, né, o Criador, o Todo, ou seja lá qual for o nome que vocês queiram dar. E a tendência é essa, né? Voltar para casa, já que nós somos seres, né, partículas de Deus, em um momento, né, que no nosso caso ainda vai demorar um tanto, nós iremos voltar para casa. Mas eu quero agradecer a presença de todos que acompanham essa palestra online e que vão assistir posteriormente. Essa palestra vai ficar gravada para entrar nos grupos de estudo. Acompanhe o feed do espaço, né? Tem alguns posts que tem o contato da Fátima. Fátima, que é a presidente do Espaço Espírita Hamed, Espaço Hamed, perdão, não tem mais esse termo espírita. A Fátima tem quem controla, quem faz, né, o controle dos grupos de estudo. Ela quem dirige os grupos de estudo. Tá? É só procurar aí, qualquer coisa manda uma mensagem, né, aqui no perfil do espaço, que a gente acaba direcionando você. Ok? Gratidão a todos e uma ótima noite.